Você não é meu pai. Essas palavras, cheias de raiva, ecoaram pela casa e atingiram o homem como um soco no estômago. Do outro lado da sala, estava seu filho, Lucas, um adolescente de 16 anos, com um rosto vermelho de fúria. Para Ricardo, aquele momento parecia a culminação de anos de distância crescente. Ele olhou para o garoto que criou, que ensinou a andar de bicicleta, a quem contava histórias antes de dormir, e viu um estranho. Ricardo tentou se aproximar. Lucas, por favor, vamos conversar. Eu sei que você está chateado com o castigo, mas foi para o seu bem. Meu bem? Você não sabe nada sobre mim. Você nem é meu pai de verdade! Gritou Lucas, antes de bater a porta do seu quarto, com uma força que fez as paredes tremerem. Aquelas palavras não eram novidade. Lucas descobriu aos 10 anos que Ricardo não era seu pai biológico. A mãe de Lucas, Helena, faleceu em um acidente de carro quando ele era apenas um bebê. Ricardo, seu então namorado, que amava mais que tudo, prometeu em seu leito de morte que cuidaria de Lucas como se fosse seu próprio filho. E ele cumpriu. Ele nunca escondeu a verdade. Quando Lucas tinha idade suficiente para entender, Ricardo sentou-se com ele e explicou tudo, com fotos de Helena e lágrimas nos olhos. Na época, Lucas pareceu aceitar, mas na adolescência, a ferida reabriu. Lucas começou a usar a verdade como uma arma. Uma forma de afastar Ricardo, sempre que se sentia contrariado. Dentro do quarto, Lucas jogou a mochila no chão. A raiva o consumia. Ele se sentia um estranho em sua própria casa. Olhou em volta para os pôsteres de bandas, os troféus de futebol que Ricardo o ajudou a ganhar. Tudo parecia uma mentira. Ele abriu uma gaveta e tirou uma pequena caixa de madeira. Dentro, havia uma foto de sua mãe, Helena, sorrindo radiante. Ao lado dela, um homem que ele não conhecia. Seu pai biológico. Um homem que o abandonou antes mesmo de ele nascer. Lucas sentia um vazio imenso. Ele idealizava aquele homem desconhecido, imaginando uma vida diferente. Uma vida onde ele se sentiria completo. Para ele, Ricardo era apenas o obstáculo. O lembrete constante do que ele havia perdido. Enquanto isso na sala, Ricardo sentou-se no sofá, com a cabeça entre as mãos. Cada acusação de Lucas era como uma facada. Ele dedicou sua vida inteira àquele menino. Sacrificou promoções no trabalho para não perder um jogo de futebol. Passou noites em claro cuidando dele, quando estava doente. Ele era o único pai que Lucas conhecia. O amor que sentia era incondicional, mas parecia que nunca era o suficiente. Ricardo levantou-se e foi até uma estante. Pegou um velho álbum de fotos. As páginas estavam gastas pelo tempo. Lá estavam as memórias. Lucas, um bebê, gordinho, em seus braços. Lucas dando os primeiros passos e caindo em seu colo. Os dois construindo um castelo de areia na praia. Ricardo ensinando-o a amarrar os sapatos. Cada foto era um testemunho de seu amor e dedicação. Ele respirou fundo, tomou uma decisão e bateu suavemente na porta do quarto de Lucas. Filho, posso entrar? Um silêncio. Então, a voz abafada de Lucas. Tanto faz. Ricardo abriu a porta. Lucas estava sentado na cama, de costas para ele. Ricardo sentou-se ao seu lado e colocou o álbum de fotos entre eles. Eu sei que você está magoado, começou ele, com a voz calma. E eu sei que nada do que eu diga vai mudar o fato de que não compartilho o seu sangue. Mas isso não muda o que eu sinto por você. Ele abriu o álbum na primeira página. Olha, essa foi a primeira vez que te segurei no colo. Você era tão pequeno, sua mãe tinha acabado de partir. Eu estava com tanto medo, mas olhei para você e prometi a ela, e a mim mesmo, que nunca te deixaria. Ele virou as páginas lentamente, contando a história por trás de cada foto. A festa de aniversário de 5 anos, a primeira vez que Lucas andou de bicicleta sem rodinhas, a formatura do jardim de infância. Em cada imagem, o sorriso de Lucas era genuíno, e o olhar de Ricardo era de puro orgulho e amor. Lucas ouvia em silêncio,
o coração apertado. Ele nunca tinha visto aquelas fotos sob essa perspectiva. Ele sempre focou na ausência de seu pai biológico, mas nunca tinha realmente visto a presença constante de Ricardo. Ricardo chegou a uma página quase no final do álbum. Havia um espaço vazio. E ao lado, uma carta amarelada. Sua mãe me deixou esta carta, disse Ricardo, com a voz embargada. Ela escreveu no hospital. Ela queria que eu lesse para você quando você fosse mais velho. Ele entregou a carta a Lucas. As mãos do menino tremiam enquanto ele a desdobrava. A caligrafia de sua mãe era delicada. Meu querido filho Lucas, começava a carta. Se você está lendo isso, significa que não estou aí para ver você crescer. Meu coração dói só de pensar nisso, mas quero que saiba que você foi a maior alegria da minha vida. E quero que saiba sobre o Ricardo. Ele não é seu pai de sangue, mas ele é o homem que escolheu ser seu pai. Ele me prometeu que te amaria, te protegeria e te guiaria. Quando seu pai biológico nos deixou, meu mundo desabou. Foi Ricardo quem me levantou. Ele amou você desde o momento em que soube da sua existência. O amor, meu filho, não está no sangue. Está nas noites em claro, nos abraços apertados, nos conselhos dados, nos sacrifícios feitos. Ricardo é a prova disso. Por favor, ame-o como ele te ama. Ele é o melhor presente que eu poderia ter deixado para você. Com todo o amor, mamãe. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Lucas. Ele finalmente entendeu. A raiva e o ressentimento que ele carregava por anos começaram a se dissolver, substituídos por uma onda de vergonha e, acima de tudo, compreensão. Ele olhou para Ricardo, que também chorava em silêncio ao seu lado. Ele não viu mais o homem que não era seu pai. Ele viu o homem que ficou, o homem que o amou incondicionalmente. O homem que era, em todos os sentidos que importavam, seu verdadeiro pai. Pai, sussurrou Lucas, a palavra saindo com dificuldade. Ele não usava esse termo com sinceridade há anos. Ricardo olhou para ele, com os olhos cheios de esperança. Pai, me desculpa, disse Lucas, agora soluçando abertamente. Ele largou a carta e abraçou Ricardo com força. Um abraço que dizia tudo o que as palavras não conseguiam. Me desculpa por tudo. Eu te amo. Ricardo o abraçou de volta, sentindo o peso de anos de distância finalmente desaparecer. Eu também te amo, filho. Sempre amei e sempre vou amar. Naquele momento, naquele abraço, não havia mais dúvidas nem mágoas. Havia apenas um pai e um filho, conectados não pelo sangue, mas por algo muito mais forte. Um amor que foi escolhido, construído e que finalmente foi totalmente compreendido. A verdade não estava na ausência de um pai biológico, mas na presença constante e inabalável de um pai de coração. Histórias como essa nos lembram que família é muito mais do que laços de sangue. É sobre amor, dedicação e a escolha de estar presente. Se essa história tocou você, deixe seu like e compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos emocionantes. Obrigado por assistir e até a próxima.